O livro de Salmos está cheio de revelações do Senhor Deus, que anuncia mistérios desde a fundação do mundo. Dentro do livro de Salmos, nós podemos encontrar várias profecias do Senhor Deus. No capítulo 91, versos 1 ao 4, vai dizer o seguinte: O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: Meu refúgio e minha fortaleza, Deus meu em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas você estará seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Em Apocalipse de capítulo 12, verso 6, verso 13 ao 14, vai estar em conexão com o livro de Salmos e vai dizer o seguinte: A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão, e foram dadas à mulher as duas asas da grande águia para que voasse até o deserto, ao seu lugar. Aí é onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. O livro de Salmos, no capítulo 91, fala a respeito da grande tribulação. Veja que é dito que o Senhor livrará o seu fiel do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Quando o texto diz que Deus livrará o seu fiel do laço do passarinheiro, isso não significa que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação, porque observe que o salmista, ele diz que debaixo das asas do Senhor, o cristão estará seguro. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que nos 7 anos, que é a última semana de Daniel, o Senhor irá levar parte de suas testemunhas para o deserto, conforme diz nos profetas. E por isso que o livro de Apocalipse nos diz que a mulher, que é a igreja, vai para o deserto e fica lá pelos 3 anos e meio finais dos 7 anos. E repare que o contexto diz que a ela é dada as duas asas da grande águia para que ela venha a fugir para o deserto. As duas asas da grande águia representam as duas testemunhas, mas a cabeça da águia representa o Senhor Jesus. Na metade dos 7 anos, uma parte do povo de Deus estará no deserto, mas outra parte da igreja não irá para o deserto, mas irão dar as suas vidas pela causa do testemunho de Jesus. Veja que em Apocalipse de capítulo 11 é falado sobre as duas testemunhas. E quem são elas? As duas testemunhas é uma porção, uma parte de judeus e gentios das duas casas de Israel que estarão no poder e no espírito de Moisés e de Elias. Veja que está no poder e no espírito de Moisés e de Elias quer dizer que o Espírito de Deus que agiu em Moisés e Elias vai estar agindo no povo no tempo do fim. E embora em Jerusalém as duas testemunhas, venham a morrer na metade dos 7 anos, todo o povo de Deus, judeus e gentios, são duas testemunhas do Senhor. Porque nós, a Igreja de Deus, somos testemunhas do Senhor Jesus. E várias testemunhas irão para o deserto. Isaías, no capítulo 27 de seu livro, revela que o local do deserto fica desde o Eufrates até o ribeiro do Egito. E neste lugar estarão os cristãos, vivos até a volta de Jesus. E não somente os eleitos estarão lá, mas também aqueles que são das nações, os quais irão restar para serem governados por Cristo e pela Igreja nos 1000 anos do reinado de Jesus sobre o mundo. Em Êxodo de capítulo 19, versos 1 ao 6, vai dizer o seguinte: No terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, vieram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual se acamparam. Ali, pois, se acampou Israel, em frente do monte. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: Assim você, Moisés, falará à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel: Tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que você, Moisés, falará aos filhos de Israel. O livro de Êxodo, no capítulo 19, fala que no passado, o Senhor, quando tirou Israel da terra do Egito,
Ele disse que os tirou de lá por meio das asas da grande águia. Sabe que essas duas asas da grande águia eram Moisés e Arão, que eram duas testemunhas diante de Deus. Mas essa história irá se repetir no futuro, porque esse mundo é o Egito, o faraó desse mundo é Satanás, e Satanás tem autoridade sobre as nações. Mas Deus irá mostrar maravilhas, como nos dias em que Israel subiu da terra do Egito. Pois assim como Israel saiu da terra do Egito, assim também o povo de Deus irá para o deserto, conforme diz no livro do profeta Oséias. E quando vamos em Isaías de capítulo 43, versos 19 ao 21, o Senhor vai dizer: Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura, não percebem? Eis que porei um caminho no deserto, e rios no deserto. Os animais do campo me glorificarão, os chacais e os filhotes de avestruzes, porque porei águas no deserto e rios no deserto, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido, ao povo que formei para mim, para celebrar o meu nome. O Senhor, por boca de Isaías, promete fazer surgir água no deserto, que é o local longe do sistema tecnológico de inteligência artificial. Veja que o Senhor, em Apocalipse 12, fala que a mulher ficará longe da vista da serpente. Essa vista da serpente representa as câmeras do sistema do anticristo para perseguir o povo de Deus. Mas o Senhor, a verdadeira e fiel testemunha, irá tirar parte do seu povo das nações, para que parte de seu povo seja conduzido ao deserto, onde vários do povo de Deus irá ficar longe da vista da serpente. Em Salmos 91, versos 5 ao 7, vai dizer o seguinte: Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. O livro de Salmos continua abordando o que irá acontecer na grande tribulação. Veja que o Senhor quer nos dizer que, embora na grande tribulação caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, o povo de Deus, que irá para o deserto, não será atingido, porque o povo de Deus irá para longe do sistema da besta. E nos versos 8 ao 10 vai dizer o seguinte: Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, porque disse: O Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. O salmista continua dizendo que o povo que irá para o deserto irá fazer do Altíssimo a sua morada. E por que isso irá acontecer? Isso irá acontecer porque as pessoas terão que abandonar o conforto das suas casas. E por isso elas terão que fazer do Altíssimo o refúgio delas. E quando a gente vai em Oséias, no capítulo 2, versos 14 ao 15, vai dizer o seguinte: Assim diz o Senhor: Portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. E lhe darei dali as suas vinhas e o vale de Acor por porta de esperança. Será ela obsequiosa como nos dias da sua mocidade e como no dia em que subiu da terra do Egito. Em Oséias, o Senhor fala sobre dar uma porta de esperança para o seu povo. Isso está ligado com o Apocalipse de capítulo 3, onde o Senhor promete abrir uma porta no período dos 7 anos para a igreja ser guardada da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando o Senhor Jesus promete que abrirá uma porta no período dos 7 anos e que a igreja será guardada da hora da provação, isso quer dizer que o Senhor Jesus, no período dos 7 anos, dará um escape para parte da igreja e para o deserto. E isso revela que aquilo que aconteceu no passado com o povo de Israel irá acontecer com a igreja no futuro, porque assim como Israel segundo a carne saiu da terra do Egito para ir em direção ao deserto, assim também o Israel segundo o Espírito, que é a igreja, será levada para o deserto, onde o faraó deste mundo, que é Satanás, não irá lhes atingir com seus exércitos inimigos. Em Apocalipse 16, versos 1 ao 6, vai dizer: Ouvi vinda uma grande voz do santuário de Deus, dizendo aos 7 anjos: Ide e derramai pela terra as 7 taças da cólera, da ira de Deus. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra, e aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Derramou o segundo anjo a sua taça no mar, e este se tornou em sangue como de morto, e morreu todo ser vivente que havia no mar. Derramou o terceiro a sua taça nos rios e nas fontes de águas, e se tornaram em sangue. Então ouviu o anjo das águas, dizendo: Tu és justo, tu que és e que eras, o santo, porque julgaste estas coisas.
Porquanto derramaram sangue de santos e de profetas, também sangue lhes tens dado a beber. São dignos disso. O salmista, no livro de Salmos, diz que nenhum mal e nenhuma praga chegará à tenda do povo de Deus, que faz do Altíssimo o seu refúgio. E por que isso acontecerá? Isso acontecerá porque na grande tribulação, as 7 taças da ira de Deus será derramada sobre a terra. Mas essas pragas não irão atingir o povo de Deus. Todavia, o ímpio sofrerá a praga que vem do Senhor, porquanto os adoradores da besta irão sofrer com as pragas que virão da parte de Deus para eles. E quando a gente vai nos versos 11 ao 14 de Salmos 91, vai dizer o seguinte: porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com amor. Eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. O salmista diz que os servos de Deus, que amam a ele, estes irão para o deserto. E por isso, meus irmãos, nós temos que amar ao Senhor e não as coisas deste mundo. E como podemos amar ao Senhor? Nós amamos ao Senhor guardando os mandamentos de Deus. Porque Jesus disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. E por isso, irmãos, nós temos que amar ao Senhor, pois os fiéis que irão para o deserto terão que abandonar o conforto do sistema, o conforto que o sistema lhe oferece, para que sejam conduzidos ao deserto, e tudo isso acontecerá porque eles, os cristãos que irão para o deserto, conhecem o nome de Deus. E entenda que conhecer o nome de Deus de maneira profunda é entender o Evangelho de Cristo, pois compreendendo que o Verbo se fez carne, habitou entre os homens, morreu, ressuscitou e subiu aos céus, nós temos que andar como Jesus andou nessa terra, para sermos aquilo que Ele é hoje. E hoje Cristo está ressuscitado dentre os mortos. E quando a gente vai em Mateus de capítulo 24, versos 30 ao 31, vai nos dizer o seguinte: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos de uma a outra extremidade dos céus. Veja que o texto de Salmos 91 fala que o Senhor dará ordem aos seus anjos para te guardarem em seus caminhos. Saiba que, embora esses salmos revela que Cristo é a escada de Jacó, na qual os anjos sobem e descem a favor daqueles que hão de herdar a salvação, e aqueles que hão de herdar a salvação são os filhos de Deus, esse salmo também revela que depois da grande tribulação, o Senhor dará ordem aos seus anjos, eles serão enviados para reunir os escolhidos, e isso revela o arrebatamento da igreja. E quando a gente vai para os versos 15 ao 16 do Salmos 91, vai dizer o seguinte: ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. E quando a gente vai em 1 Coríntios, capítulo 15, versos 51 ao 57, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e o que é mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: derrotada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja que o salmista, no livro de Salmos, fala que o povo de Deus será glorificado, terão longevidade de vida e a eles será mostrada a salvação. E o que isso significa? Isso significa que depois da grande tribulação, a grande tribulação é o período de 3 anos e meio finais dos 7 anos, depois dos 3 anos e meio finais dos 7 anos, os eleitos que não passarão pela morte serão glorificados, porquanto esse salmo também fala dos eleitos que ficarão vivos até o retorno de Cristo. No entanto, a igreja que morreu irá ressuscitar e será glorificada também.
E por causa disso, toda a igreja terá vida eterna em si. E por isso que terão a longevidade de vida, que é a imortalidade na revelação do texto. Pois a salvação do Pai será mostrada à igreja. Mas o interessante é que salvação, neste contexto, na palavra do hebraico, significa Yeshua, que é Yeshua, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Esse texto de Salmos nos mostra que existe a salvação do Senhor preparada para se manifestar no último tempo, que é a glorificação dos corpos por meio do Yeshua de Deus. E nisso vemos o nome do Senhor Jesus Cristo sendo revelado a nós. E quando a gente vai na carta aos Colossenses, no capítulo 3, versos 1 a 4, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vocês também sereis manifestados com Ele em glória. O apóstolo Paulo fala que nós morremos e a nossa vida está oculta em Cristo. E por isso temos que hoje viver como ressuscitados dentre os mortos, pensando nas coisas que são do alto, onde Jesus está. E isso nos mostra que em Cristo morremos para o mundo, mas estamos vivos para Cristo. E embora nós ainda não morremos literalmente na carne, e não ressuscitamos literalmente na carne ainda, devemos viver o mistério da fé. Saiba que ainda nós podemos entender através desse texto de Colossenses que vários da igreja irão morrer literalmente na carne e que a vida desses está escondida juntamente com Cristo, em Deus. Mas quando Cristo, que é a nossa vida, voltar com poder e grande glória, então esses que morreram literalmente na carne ressuscitarão em glória. E isso está ligado com o Salmos 91, porque o salmista fala sobre aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Entenda que essa parte não somente fala dos eleitos vivos, que ficarão vivos até a volta de Cristo, mas numa outra camada de revelação, essa parte está falando também daqueles que estão mortos. Mas embora estejam mortos, a vida deles está escondida em Cristo, que é o esconderijo do Altíssimo. Mas quando Cristo se manifestar na sua volta, então eles serão glorificados, conforme diz Colossenses de capítulo 3. Mas como já havia mostrado, há versos adiante de Salmos, capítulo 91, que fala a respeito dos eleitos que ficaram vivos até a volta de Cristo. Mas todos, tanto os mortos como os vivos em Cristo, serão glorificados na volta do Rei Jesus.